Olá, está começando agora mais um da Sua Conta, o único programa de economia da TV Alagoana. Hoje nós vamos falar sobre os investimentos que ficaram mais atrativos com a queda da taxa de juros Selic. Você vai saber também como é e como funciona a portabilidade de dívidas. No segundo bloco, o assunto é a escassez de moedas no comércio. Você sabia que o valor para se produzir moedas e cédulas é bem mais caro do que se imagina? O programa da Sua Conta desta semana já está no ar. Com as constantes quedas na taxa básica de juros, o panorama da economia tem mudado. Investimentos que antes não valiam a pena, agora podem ser uma boa opção de rentabilidade para o nosso suado dinheirinho. Onde estão estas boas oportunidades? Quem vai nos ajudar nesta questão é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, Olá, tudo Maria, bem? Tudo bem. Como é que você vê essa queda, essa redução da taxa de juros e com relação aos investimentos, O que mudou? Bem, Maria, veja só, esse é um novo cenário, que nós não estávamos tão acostumados assim, onde as taxas de juros no Brasil estão se reduzindo e, de certa maneira, isso interrompe um pouco os ganhos financeiros em várias aplicações e tornando outros tipos de aplicações financeiras mais, digamos assim, rentáveis. E, dentre elas, a que, de certa maneira, hoje pode ser a mais rentável, e mais segura, é a tradicional poupança mesmo, aquela que alguns grandes bancos no Brasil, há muitos anos e décadas, elas administram com os depósitos, principalmente da classe trabalhadora brasileira. Por que a poupança ela é mais rentável hoje? Porque, na verdade, a poupança, ela não, se você não paga e não recolhe imposto de renda sobre ela, não tem taxa de administração, e em razão dos juros, a Selic está diminuindo, isso de certa forma acaba afetando as aplicações financeiras como CDB, renda fixa e assim por diante. E no caso da poupança, você tem uma taxa de juros fixada e leva em conta aí no corretivo. Na verdade, quando você vê a taxa de rendimento pode ser um pouquinho até maior dos investimentos, mas por conta da taxa de administração acaba ficando elas por elas com a poupança. Não só a taxa de administração, como também a taxa de corretagem. Muitas aplicações, o cidadão tem que colocar o dinheiro em determinados fundos e esses fundos administram esse recurso em aplicações terceirizadas. Aí acaba você pagando uma taxa de administração e de corretagem também. Outro tipo de investimento bastante interessante nesse momento é o investimento com imóveis, por exemplo. Já que as taxas de juros estão diminuindo, isso também vai afetar o financiamento. Então, quem está pensando no médio e no longo prazo, ou seja, casos de 10, 15, 20 anos, para quem tem dinheiro sobrando e quer realmente investir esse dinheirinho, então é um bom momento você contrair um financiamento de um imóvel e como nós estamos vivendo um boom imobiliário no Brasil inteiro, que mesmo em Maceió os preços dos imóveis estão muito elevados, então um investimento de médio prazo também é a perspectiva de você financiar com juros baixos agora um imóvel do seu interesse e numa região privilegiada. Até mesmo o Tesouro Direto, que em 2010, 2011 teve uma ótima rentabilidade, foi um dos fundos que mais recebeu investimentos, também deixou de ser tão atrativa, A tendência é de queda, porque o Tesouro Direto, a taxa básica de remuneração desses títulos é a Selic. E como a Selic hoje está em 9% ao ano, diminuiu agora recentemente, no dia 18 de abril, diminuiu de 9,75% para 9%, você descontando a inflação no ano, que deve ficar em torno de 4,5%, então você vai ter um rendimento aí real de 3,5% somente. A poupança rende muito mais anualmente, considerando que não paga imposto de renda, do que o Tesouro Direto. E a diferença, segurança. Você já ouviu falar em portabilidade? O termo pode ser usado em várias áreas e é mais conhecido na telefonia. Neste caso, o cliente pode trocar de operadora sem precisar mudar o número de telefone. Mas existe também a portabilidade de dívidas. Isso significa que se o cliente não está satisfeito com as taxas de juros cobradas pelo seu banco, pode levar a dívida para outro estabelecimento. Fábio, em que situações isso é uma vantagem para o cliente de um banco? Na verdade, Maria, isso acontece quando, por exemplo, geralmente as pessoas financiam veículos através do sistema bancário. E aí contraiu, por exemplo, financiamento ano passado, geralmente uma taxa de juros mensal de 1,89% a 2% ao mês. Então, com a redução dos juros hoje,
ele não pode quebrar esse contrato com o banco. Então, como é que o cidadão pode fazer, por exemplo, nesse caso? Ele pode, por exemplo, abrir uma conta em outro banco, ou então, por exemplo, levar a sua conta salário, que os bancos cobiçam tanto, para um outro banco. Levando essa conta, o salário para outro banco, abrindo essa conta em outro banco, você lá solicita, né, mais um financiamento, um novo financiamento, um novo contrato, com juros mais reduzidos, e com esse crédito você acaba liquidando a conta, né, a dívida do contrato anterior com o banco que você tinha. Então é assim que funciona, por exemplo, no caso de dívidas, né? Agora, é bom pensar muito bem quando você está nessa situação de querer trocar uma dívida mais cara para uma dívida mais barata. Porque muitas vezes as taxas de administração, os serviços porque cobrados... em tese, né, você não gasta nada, mas tem esses custos, principalmente quando o bem é alienado, né? Quando no caso de veículo ou mesmo imóvel, né? Aí tem uma taxa que tem registro em cartório e tudo mais, né? É isso no caso de imóveis, né? Que é mais difícil ainda. Agora, no caso do veículo também incide alguns custos financeiros se você for contrair um novo crédito em outro banco e que às vezes não pode valer a pena. E uma questão acho que é muito mais interessante. É o seguinte, quando as pessoas elas têm contas em bancos, geralmente ela cria digamos assim, uma sintonia, né, uma harmonia maior com os funcionários do banco, com o sistema do banco. Então, trocar de banco, né, na perspectiva de você reduzir dívidas, só realmente se o cidadão tiver com uma situação muito delicada, porque há valores intangíveis, né, que envolvem a sua relação com o banco, que muitas vezes não vale a pena você trocar essa agência bancária, as pessoas que você conhece, o relacionamento que você tem com o banco, por um outro que você ainda vai construir uma relação de confiança. Então, por exemplo, tem pessoas que têm contas em banco na faixa de 15, 20, até 30 anos. Então, não vai trocar digamos assim, essa história por um novo banco por causa de uma dívida. E a questão também desse próprio histórico que ele tem com o banco, ele pode conseguir, às vezes, uma negociação, uma renegociação, né? Conseguir... Sim, e não só a renegociação, como também é mais fácil você também acessar os serviços com um custo mais barato, né? E também a disponibilidade de crédito em razão da sua história com o banco. E só um detalhe, né? Muita gente não sabe, mas essa questão mesmo dos juros, né? Que hoje os bancos públicos estão abaixando os juros, mas cada taxa leva em conta isso também, o relacionamento, o tipo de cliente, não é mesmo? Pode ser um funcionário público e outro funcionário público, mas taxas diferentes justamente por conta desse relacionamento, do perfil daquele cliente. Então, acredito o seguinte, que diferentemente da situação do setor de telecomunicações, né? A portabilidade da telefonia, principalmente móvel, né? Diferentemente, o setor financeiro bancário, a coisa é muito mais complexa, muito mais difícil, né? Então, as pessoas não saem aí trocando de agência bancária ou de banco, né? Por causa de uma dívida, simplesmente, e apagar aquele histórico que você tem com ele, que é bem diferente, né? E daqui a pouco a gente volta falando dos gastos para se produzir moedas e cédulas. Não saia daí, é só um instante.